As classes em C Sharp são fundamentais para agilizar os processos de criação de novos métodos, funções, enfim, auxilia muito em sistemas. A classe, ela é uma coleção de métodos, atributos e permitem, através de instâncias, que essas classes serão criadas. As classes também são conhecidas como objetos. Você pode criar novas classes a partir de declarações que são feitas através de um cabeçalho, que aí você especifica, né, quais são os atributos que você vai utilizar nessa classe, que você vai implementar, como exemplo aqui embaixo. Uma classe pública, ela usa público porque ela refere-se a algo que vai ser utilizado dentro e fora, vai ser enxergado dentro e fora. A palavra reservada class e o nome da classe point. Criado dois membros ou dois atributos inteiros x e y. E através do this, é uma palavra reservada utilizada dentro da classe para especificar o nome declarado aqui dentro do parâmetro x e do parâmetro y. Esse x aqui refere-se ao membro ou atributo criado aqui nessa linha. Então, as instâncias de classes, elas são utilizadas, são criadas, na verdade, usando o operador new. Ele cria na memória, né, ele reserva um espaço na memória, para que o construtor, né, que inicializa essa chamada, ele retorna, na verdade, essa instância, né, o objeto que ele retorna, como no caso aqui embaixo, ó. É criado, através da classe point, uma instância chamada P1. O nome P1 é um apelido que a gente dá à classe que foi criada. Por que isso? Porque quando a gente cria uma classe, no caso aqui da classe point, eu não tenho diretamente, eu não posso acessar diretamente os membros dessa classe, os métodos, porque eu tenho que fazer uma instância, como se eu tivesse uma caixa, que eu quero abrir ela. Enquanto eu não abrir essa caixa, eu não tenho acesso aos itens que estão ali dentro. Então, se eu coloco point e tento pegar os elementos que estão aqui dentro, os objetos, eles não vão me fornecer essa possibilidade, como nós vamos ver depois na prática. Então, aqui é criada a instância P1 e através do new, ele vai instanciar essa classe passando dois parâmetros. E aqui o P2 também passa dois parâmetros, ou seja, o parâmetro x e o parâmetro y. Então, a memória ocupada por esses objetos aqui é recuperada automaticamente. Então, os membros, a gente usa os membros estáticos ou os membros da instância. O estático nós já vimos em aulas passadas, que eu não instancio. Ou os membros da instância são esses casos aqui, que eu uso a palavra operador new. Então, aqui tem alguns exemplos. As constantes são valores constantes associados à classe, quer dizer, não modificam. Os campos são variáveis da classe, como membros, né, atributos também, chamado de atributos. Os métodos é tudo aquilo que eu realizo, por exemplo, eu quero fazer um cálculo de média escolar, média de 3 notas. Eu vou usar um bloco de códigos em que ele vai me retornar um resultado. Então, é chamado de métodos. Antigamente a gente chamava de rotinas, né? Ou funções. Então, propriedades. Um exemplo de propriedade, quando está
colocando uma caixa de texto no formulário, coloco lá o nome dessa caixa, alguns têm o nome de ID, eu posso colocar uma fonte, uma cor, enfim, eu posso associar a esse objeto várias propriedades, tamanho, enfim. Então, aqui são vários itens que compõem, que dão uma visão geral, caso que pode conter, quer dizer, eventos, por exemplo, o evento clique, o evento double clique, o evento de mover o mouse. Então, tem vários itens aqui. Agora, acessibilidade. Como eu posso acessar uma classe? Ela pode ser privativa ou pública. Por exemplo, público, o acesso pode ser feito interno e externo. Protegido é limitado a essa classe ou classe derivada dessa classe. Ou seja, eu crio uma classe, depois eu vou criar uma classe que deriva dela, quer dizer, está ligada a essa. Então, é usado protected. Então, são vários tipos de acessibilidade que eu posso dar a uma classe. O privativo é interno. Então, no caso aqui em cima, ó, ele foi criado, as variáveis, aqui os métodos foram criados como, os atributos foram criados como público e poderiam ser criados como privativos, tá? E acessados como público. Então, essa é uma visão geral de o que é uma classe. Agora, aqui no aplicativo, nós vamos criar aqui uma classe. Eu vou criar uma classe para vocês verificarem como que eu posso, por exemplo, fazer a passagem de valores através de uma classe para o meu aplicativo. Então, aqui é um exemplo de uma classe básica. Então, as primeiras coisas que a gente vai fazer é criar a classe em questão. Aqui apenas vou passar o valor para ela ser exibida. Então, aqui fora das chaves da classe principal, que é o main, eu vou criar uma classe. Então, classe, vou chamar de classe cliente, tá? O nome pode ser transparente, você pode usar qualquer nome para criar essa classe. Então, quando eu crio uma classe ou uma estrutura de bloco, lembrando que nesse caso aqui eu não coloco ponto e vírgula porque como o public class aqui, ó, inicia uma classe pública e outra classe aqui. Então eu tenho que usar chaves. Então vou abrir as chaves aqui e fecho para que esse bloco esteja finalizado. Agora eu vou criar 3 atributos ou 3 membros de forma a ficar apenas internamente dentro dessa classe aqui. Então, um chamado nome. Pronto, 3 atributos. Ou, se a gente quiser associar também ao campo de uma tabela, poderia referir-se a campos que eu estou referenciando a eles. Agora, eu preciso passar para esses atributos aqui, ou esses membros, os parâmetros. E para ele ser visto lá fora, eu tenho que criar como public e aí eu vou passar para ele agora 3 parâmetros. Ou seja, o nome, idade e e-mail. Lembrando que como é um método, também precisa de chaves para
iniciar o bloco aqui. Bom, para mim associar esse nome aqui, esse parâmetro, ao método, ao atributo que eu determinei aqui na linha 13, 14 e 15, vou usar a palavra reservada diz. Então, diz nome é igual ao nome. Ou seja, esse diz nome refere-se, na verdade, a esses 3 membros criados aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, bom, eu vou colocar aqui todos eles, então diz ponto idade é igual a idade, e diz ponto e-mail é igual a e-mail. Se eu modificar aqui, ó, nome para nome cliente, vai dar um erro aqui. Olha lá, o acesso que ele faz já vai dar problema aqui, porque eu modifiquei aqui o nome do meu parâmetro. Então aqui, ó, esse diz então, ele refere-se aos 3 diz aqui, ó, refere-se aos 3 membros que eu criei aqui fora da classe, do método público cliente. Então, se eu colocar aqui agora, ó, nome cliente, automaticamente esse nome cliente aqui refere-se aos 3 parâmetros que estão colocados aqui em cima. Só para mostrar para vocês que a diferença aqui do nome que está aqui, idade e e-mail, esses 3 nomes estão aqui. Para esses que estão aqui do lado, depois do igual, exatamente o primeiro refere-se aos membros criados aqui fora do público, né? Do método público. Então, eu poderia deixar o mesmo nome, tá? Colocar nome só aqui, aí mudaria para nome aqui também. Só para exemplificar essa questão aqui do diz. Bom, agora eu preciso retornar esses 3 atributos que eu passei para ele. Agora eu vou criar aqui, ó, retornar, né? Tem que criar aqui também public string get nome, quer dizer, get, ele vai retornar esse valor, quer dizer, você passa para ele recebe e o get vai retornar. Então, get nome, como ele é também um bloco separado aqui, ó, vou colocar ele como chaves, né? É um bloco de códigos, então ele precisa estar entre chaves. Não posso colocar ponto e vírgula aqui. E aqui já aparece um erro, ó. Então ele informa para mim que está sendo solicitado aqui o valor de retorno. Aqui eu tenho que colocar o return, porque quando eu for passar para ele aqui o que ele vai retornar, eu tenho que usar a palavra reservada return e o nome, quer dizer, quem que eu quero retornar. Ou seja, qual que é o atributo associado aqui. Eu faço a mesma coisa aqui, ó, com a idade. Então, eu vou pegar aqui a leitura da idade. E também com o e-mail. Lembrando que esse nome get, com a palavra reservada, e o que está ao lado, que é o e-mail, o get é obrigatório ser esse nome, né? Por exemplo. Para ficar claro que ele vai trabalhar com o retorno que vai ser passado aqui depois, que é o e-mail, idade e o nome. Bom, então, recapitulando, ó, foi criada uma classe cliente e 3 atributos.
ou 3 membros. Depois criou-se aqui um método público, né, chamado cliente também, onde eu passei 3 parâmetros para ele. Aqui eu estou retornando, estou armazenando, na verdade, em cada membro que foi criado aqui na linha 13, 14 e 15. O que o usuário for passar depois, aqui através do main, então aqui, por exemplo, eu vou passar para ele o valor que ele vai retornar. Então aqui, ele vai receber esses valores através de cada parâmetro que está aqui e passar os atributos que foi definido na linha 13, 14 e 15. E aqui na linha 24, por exemplo, o primeiro que ele vai retornar vai ser o nome. Olha lá, o nome dado é getNome, retornar o nome dele, quer dizer, o nome que foi passado aqui, de acordo com o que a pessoa informou lá em cima. Então, esse é o primeiro passo. Bom, então aqui no método main, que é o principal, eu vou passar 3 parâmetros para ele vir aqui na classe e passar, quando ele passa, essas 3 variáveis aqui, elas recebem os valores passados e retorna através dos métodos públicos aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o nome da minha classe. Então, cliente. Se eu colocar cliente ponto, observe que não aparece nenhum dos membros criados aqui. Porque, como eu falei antes, a classe precisa ser instanciada. É como se ela estivesse fechada, sem acesso. Eu preciso criar o quê? Preciso criar um apelido. Posso colocar ele cliente. Em alguns casos, posso criar também com obj, porque a classe também é um objeto. Então, o nome é transparente, tá? Usar reservada new, referente à classe cliente. Dessa forma, eu estou instanciando a classe cliente para que ela permita que eu passe para ela 3 parâmetros, tá? Então, se eu vim aqui agora, ele está me pedindo aqui, tá? 3 parâmetros lá, um parâmetro, na verdade, string, outro inteiro e outro também string, porque foram os 3 criados aqui, ó. Então, aqui dentro da classe, então, que estou instanciando, né, na linha 8, vou passar, por exemplo, o primeiro parâmetro. Olha lá, o primeiro parâmetro foi passado. Inclusive, ele coloca até o nome do mesmo, ó, que está aqui na linha 17. Segundo parâmetro, idade. E o terceiro, então agora tem os 3 parâmetros aqui passados para eu trabalhar com essa classe. Agora tem que exibir esses valores, tá? Então, console.write coloco o nome da minha instância. Se eu colocar aqui, ó, cliente ponto, como já foi falado antes, e está inacessível a classe, eu tenho que usar a instância dela. Então, cliente ponto, vou colocar aqui, ó, o nome, que é o getNome, né, que é o que eu defini lá embaixo. Lembrando que esse ícone aqui é método, tá? E aí, encerra-se aqui. Executando. Olha lá, criação da classe, já informa o primeiro item aqui. Idade e e-mail.
Então, os 3 parâmetros aqui foram passados. E alimentando assim os 3 atributos aqui, os 3 criados aqui nessas 3 linhas aqui. Exercício. Como aqui está feito como constante, ou seja, eu passei para eles os 3 parâmetros aqui, passei valores fixos, criem aí a vocês uma forma de eu receber esses valores e passar para eles ler esse valor do nome, da idade e do e-mail, para ficar algo assim, já preparando-se para uma futura sistema onde a gente vai coletar esses dados, clicar no botão de inserir ou de editar, ele vai gravar esses dados na tabela.